Em vez de a gente ficar remoendo, então, assim, já caminhando, abrindo nossa pauta, né? Ao contrário de ficar ruminando os problemas, que eu acho que é um negócio que já é cultural do mercado, reclamar que nós temos problema de mão de obra, isso não está restrito ao meio rural, apesar de a gente ter o agravante, né? Um êxodo rural acontecendo, né? As pessoas preferindo estar mais próximo da cidade, das facilidades da cidade, mas eu vejo que o problema de mão de obra está em todos os negócios. Né? E Vinícius trabalha, né, não só no segmento agro, né, hoje é mentor de negócio em vários segmentos, então a gente sabe que mão de obra é uma dificuldade, mas em vez de ficar ruminando os problemas, nós estamos querendo entender, assim, com o especialista, né, o que nós podemos fazer para buscar essas alternativas para ter uma equipe de alto desempenho. Então, Vinícius, eu queria começar, né, fazendo uma preocupação assim, fazendo uma provocação, uma pergunta a você assim, quais os problemas que você vê na atuação do empresário? Por que o empresário não está conseguindo, né, reter a mão de obra, ou ele não está conseguindo, né, achar a pessoa que ele está procurando? Quais são os principais erros que essas pessoas estão cometendo, que estão levando a gente a ter essa quantidade de problema, especialmente no campo aí? O que você traz para a gente? Beleza, você falou muito bem, Ronaldo. Isso não é um problema só das fazendas do agro e está acontecendo no Brasil como um todo, né? O Arthur também, comércio, serviço, qualquer tipo de segmento, e as dores, os problemas são muito parecidos. E isso, de fato, a gente consegue analisar por várias vertentes. À primeira vista, é sim, problema cultural. As pessoas estão mudando, as pessoas estão com outras ideias, outras iniciativas, não estão querendo, talvez, se despenhar muito de arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta a gente aqui reclamar do governo, reclamar de impostos, reclamar se está chovendo, se não está chovendo, que isso a gente não consegue controlar. Então a gente vai focar o nosso papo aqui no que a gente consegue controlar. Da porteira para dentro. Pode ser assim? Tem que ser. É isso aí, Tem é que isso ser. aí. Beleza. E da porteira para dentro a gente tem controle. A fazenda é nossa. A empresa é nossa. Né? O primeiro ponto é entender que a nossa fazenda é uma empresa. A conta tem que fechar no final do mês. A quantidade de leite que você vende tem que ser maior do que você gasta para pagar suas contas. Né? E para isso a gente precisa de pessoas. E as pessoas estão, de fato, cada vez mais difíceis de encontrar no mercado. O povo não quer trabalhar. Aqui em Minas é assim, acredito que no Brasil todo seja assim também. O povo não está tão disposto a tá trabalhando. Mas tem gente boa. Primeiro passo, entender o que você precisa. Talvez você não precise de um cara que vai fazer tudo, mas você precisa de uma demanda específica. Vamos listar, vamos entender de fato o que você precisa? Você precisa de um cara que vai ordenhar? Você precisa de um cara que vai tratar o animal? Você precisa de um cara que vai fazer o manejo do pasto? Começa a entender de fato quais são as atividades dessa pessoa. Para aí sim você conseguir buscar a pessoa ou a vaga ideal no mercado. Abriu, fazer um processo seletivo. Divulgar isso, mostrar o que você está fazendo, quais são os seus diferenciais na fazenda e conseguiu contratar, e vai aparecer gente, se não deixar essa pessoa sozinha. Não adianta você colocar para dentro e esquecer. Falar, agora faz aí e se vira. A receita é essa, pega e faz. Não é bem assim. Você tem que acompanhar, você tem que desenvolver essa pessoa, você tem que corrigir. Aqui a gente tem um processo, a gente tem um procedimento. Se dá certo, se não dá, segue tal pessoa. Que você precisar, estou aqui. Faz uma capacitação com a pessoa, faz treinamento para a pessoa sempre estar entendendo a maneira, a rotina da propriedade, como tem que ser feito. Acho que os passos iniciais são esses. Claro que tem uma série de coisas que dá para a gente fazer perante isso. Começar primeiro entendendo o que as pessoas estão buscando hoje. Talvez é mais tempo livre, talvez é uma rotina diferenciada, talvez é uma internet para conectar nas redes sociais no horário de folga, talvez é uma folga no final de semana. Começa a perguntar aos seus próprios colaboradores o que eles, como eles se motivariam um pouco mais, né? Começa a entender que o mercado... O que é valor para ele, o que é inibidor para ele. Exatamente. Claro que não vai dar para atender todas as expectativas, mas achar um equilíbrio ali a gente consegue. E para mim, o que eu penso, o que é valor para mim é diferente do que é valor para você. Então isso é uma questão muito individualizada. Claro que dá para a gente criar um padrão para generalizar, mas o certo é fazer um trabalho personalizado, individualizado. Então o problema, na verdade, você acredita que ele começa na seleção? Existe um equívoco aí,
ou talvez um engano na hora de fazer aquela primeira seleção, de contratar a pessoa? A gente pode seguir por esse caminho, talvez de maneira prática seja essa, mas eu iria um pouco mais a fundo. O problema está na cabeça de quem está contratando. Em que sentido? Antigamente era muito mais fácil. As pessoas queriam trabalhar, entravam na fazenda e ficavam o resto da vida. Talvez na época dos nossos pais era assim, dos nossos avós. Hoje não mais. As pessoas entenderam que ela pode entrar na fazenda, sair, ir para a cidade, voltar, que ela tem outras opções. Que ela não vai morrer dentro do mesmo lugar. A gente entender isso já facilita muito. Aí depois sim, opa, assumir isso. Eu vou contratar uma pessoa que vai ficar um tempo aqui. Aí sim eu começo a desenvolver um processo seletivo bacana. Ô Vinícius, será que não está tendo uma mudança de comportamento com as pessoas no sentido de que eu não quero mais ser um funcionário e eu quero fazer parte de um todo? Sim. Por isso essa variação de mudança de um trabalho para o outro. E será que os contratantes não estão com dificuldade de desenvolver essa função, eles mesmos desenvolver essa função, de abrir a oportunidade para essas pessoas fazer parte do todo? Eu acho que é um comportamento que vem, eu acho, e espero que você consiga contribuir com a gente mais ainda com a sua bagagem aí, né, em relação a isso. Está tendo de fato uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento ela foi impulsionada por diversos fatores. Mudança de gerações. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo dentro das empresas e nas fazendas. Tem fazenda que vocês chegam aí, tem cara de 16, 18 anos trabalhando, junto com um senhor de 60, 65 anos trabalhando. E entre esses aí tem um punhado de idade ali. As pessoas pensam diferentes. Os valores são diferentes. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a pandemia. A pandemia sacudiu as Agravou pessoas. muito, né? Agravou. E a gente está agora com a internet. Você é de fácil acesso. Você tem informação do mundo todo a todo momento. Então a informação não está só ali restrita. A pessoa ela sabe que ela tem possibilidades em outros lugares. E pior, a internet pode ter muita informação que dá equívoco, que prejudica, sim. Ao invés de dar o auxílio mesmo, sim. Ela pode ser muito prejudicial, né? A internet é boa, desde que você souber usar ela. Bem usada. Né? Buscar informação boa. Buscar informação boa. E se a gente conseguir direcionar essa informação para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, é ótimo. Opa, se eu entendi que esse cara não vai ficar o resto da vida comigo, se eu entendi que o senhor de 60 é diferente do cara de 19, que eles pensam diferente, que eles vão se motivar por coisas diferentes, e eu assumo isso, e eu consigo trabalhar nisso, eu consigo ajudar. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão querendo me dizer que o funcionário da fazenda tem que assistir o Mamíferos Podcast, é isso? Ah, eu estou entendendo. É quase isso. E talvez para ele se inspirar. Informação de qualidade. Talvez eu contratei o cara para ser retireiro, né, para ordenhar a vaca, e ele acha que ele tem que ser isso pro resto da vida. Tá tudo bem se ele quiser isso. Mas talvez se ele assistir o Mamíferos, ele pode entender que ele pode ser um veterinário, que ele pode ser um zootecnista, que ele pode ser um técnico, e que para começar ele vai ser retireiro. Isso vai ser por um tempo, até ele conseguir dar o próximo degrau, subir o próximo passo. Né? E isso o dono da fazenda pode ajudar ele. Se ele mostrou que ele tem interesse de crescer, mas ele não tem condições, a gente mostra que a gente está ali para ajudar. Opa, hoje você vai fazendo isso, mas eu vou começar a provocar, começo a treinar ele, começo a fazer uma mentoria para ele dar os próximos passos. E quem sabe ele não fica com a gente.